Sejam bem-vindos a mais um episódio da segunda temporada de Tokenization, um bate-papo sobre negócios e tokens. Eu sou Rodrigo de Almeida, CEO do Grupo Index e fundador da MapForest e Forest Token. E eu sou Fernando Stricker, sócio da SHLaw Advogados e cofundador da Forest Token. Fala, Fernandão, beleza? Beleza, e você, Rodrigo? Tudo tranquilo, cara. Bom, hoje nós vamos continuar debatendo o assunto que eu acho que é a maior dor para qualquer pretenso tokenizador, né? Que é a questão dos security tokens, né? Então, a gente falar sobre valor mobiliário. Novamente, né, vamos frisar, bem importante, quando a gente fala em security tokens, a gente não está falando em tokens de segurança, né? Exato. A gente está falando sobre valor mobiliário, né? E isso leva a uma série de questões importantes, que hoje é uma grande dor que na tokenização a gente tem. E essa dor acontece justamente porque se você for tokenizar algo relacionado que possa ser enquadrado como valor mobiliário, você acaba tendo que passar a tecnologia envolvida, o blockchain, as facilidades e tudo mais que é permitido com o uso da tecnologia, acabam ficando no 0 a 0, vamos dizer assim, porque você precisa então se enquadrar na parte de regulamentação exigida pela temida CVM de todos os tokenizadores, né? E que é bem extensa. É uma lista bem extensa que acaba fazendo com o quê? Que é justamente o que a gente precisa entender, né? Por que existe essa questão, né, do valor mobiliário, de se tentar criar tokens e criar um ambiente de negociação mais ágil, né, com a tecnologia. A tecnologia vem justamente para isso, cortar intermediários, cortar burocracias e tudo mais. Porém, quando você se enquadra dentro, né, o seu token enquadra-se como um valor mobiliário, você não vai conseguir fugir da regulamentação, a extensa regulamentação exigida e, consequentemente, de todos os custos envolvidos para uma tokenização, no caso de um valor mobiliário. Exatamente. A gente até... esse é o terceiro episódio que a gente está falando e eu acho que é um tema que merecia mesmo 3 episódios. Eu acho que a gente vai falar muito mais, né? Porque acaba sendo o ponto, assim, de mais... É uma ruptura no teu projeto. Se ele é um valor mobiliário, você vai por um caminho. É uma encruzilhada. Você vai necessariamente ter custos diferentes, equipes diferentes, né? Profissionais te ajudando em trabalhos diferentes, se for valor mobiliário ou não. Então, o que nós trouxemos até hoje foi alguns casos da Niobium, o caso Vasco. A gente não analisou muito a fundo, né? A gente só trouxe aqui alguns exemplos do que a CVM interpretou. Uhum. Mas hoje o que a gente gostaria de focar mais era o Howey Test. Uhum. Então, assim, talvez para quem está chegando agora não ouviu falar, mas o Howey Test é um teste que a gente faz interpretado a partir do que os Estados Unidos vinha fazendo, né? Então, o Brasil acabou incorporando isso no dia a dia para as decisões. Uma metodologia para você interpretar se o teu ativo ali, o teu contrato é um valor mobiliário ou não. E por que isso, né? Uhum. Para justamente você ter um critério de análise, apesar da gente ter nossas dúvidas aqui, se é um critério objetivo o suficiente, a gente sabe que é subjetivo, então isso gera uma insegurança gigantesca. E aí que entra uma opinião que eu tenho. Às vezes, o que já estava de regulação agora está sendo estressada e a gente vendo que ela não é tão clara para projetos novos, mas a lei de mercado de capitais sendo aplicada agora a criptoativos, a gente poderia ter um pouco mais de clareza nessas metodologias. Bom, eu acho que sempre assim, é importante a gente resgatar um pouco historicamente. Então, o Howey Test, né, é um teste onde você tem, de uma forma simples, né, se a gente for olhar, e eu acho até simples demais quando você analisa o Howey Test, né, as perguntas que estão ali dispostas para você ter esse enquadramento são muito simples a princípio de você responder, né? São 4, 5 itens ali, né, que a gente precisa passar, porém a complexidade da resposta que é muito grande. E assim, é interessante a gente olhar historicamente, porque esse é um teste da década de 30, né, que surge realmente lá atrás, como a gente até já comentou no programa passado, foi um case, né? Howey era uma companhia de cítricos na Flórida que fez a primeira vez a venda, né, vamos dizer, de valor mobiliário, né? Colocou lá a sua participação nos seus negócios à disposição de investidores, investidores qualificados e não qualificados. E ali, a partir disso, que veio sim a necessidade do entendimento.
se aquilo era enquadramento, então, num valor mobiliário ou não. A participação lá nas suas questões com os títulos. Então, o que eu quero dizer com isso, Fernando? Que, bom, se é desde a década de 30, ele vem passando por várias interpretações. O teste em si não mudou, né? Mas o que se diz a respeito dele e o retorno que ele vai dar e sobre condicionantes que antes poderiam ser brechas para a aplicação, foram cada vez mais sendo tolhidas, cortadas. E por óbvio, a gente chegou na era da tokenização, onde, né, eu acho que você pode comentar bem, a gente estava comentando antes, né, por exemplo, as primeiras tentativas dos tokens, que foi criar soluções para dizer para fugir do teste. Fugir do teste, né? Então, acho que até antes disso, talvez valeria muito a pena, cara, você dar uma explicação sobre o Howie, passar por ele de forma direta, né? Vamos lá. Então, assim, quais são as perguntas do Howie e por que elas interessam? A primeira pergunta é se existe uma oferta pública. Então, sempre que a gente fala em oferta pública, e vamos trazer para o token mesmo, né? Antigamente não existia internet, na década de 30, então você tinha ofertas públicas em jornal, você tinha o método tradicional, sim, mas era publicizado, invista aqui, traga seu dinheiro, seja sócio. Então, isso caracteriza que você está chamando capital para um negócio, um empreendimento, para você se financiar de uma forma privada, sem ir a banco, e com esse dinheiro de outras pessoas, você vai colocar em jogo, elas em risco, e você vai desenvolver algo com o teu esforço. Então, a oferta pública hoje na internet é basicamente isso. Você tem lá no Facebook, no Instagram, no site, a forma só mudou, né? Agora no digital. Mas tem N empresas que fazem isso e alguém que talvez esteja ouvindo, mas eu conheço, eu já investi em alguns projetos até de investimento imobiliário que eu coloquei dinheiro, não tem nada a ver com tokenização. Muito provavelmente essa oferta é irregular. Sim. Não significa que não exista no mercado, não significa que quem faz isso está fazendo coisa errada e não significa que oferta pública sem autorização da CVM é pirâmide. Sim. Mas ela é irregular. Então, isso, quando você tem uma oferta pública, sinal alerta, né? Porque aí há a grande chance de ter um valor mobiliário. Segunda pergunta. Há investimento... Vamos só definir um pouquinho mais essa questão tá bom, pública, vamos né? Vamos uma a uma só para a gente olhar. Oferta pública, né? Então, por exemplo, para quem eu estou ofertando, como que é esse... Como assim oferta pública? Se eu dizer que estou fazendo um empreendimento aqui e convidando gente... Agora, por exemplo, mas o que seria, de repente, uma oferta fechada, por exemplo? Para a gente poder pensar assim que não fosse aberta, pública, dentro desse contexto. Existe uma oposição para isso, Fernando? Na CVM, a gente tem uma regulação para investidor qualificado e você tem uma oferta que chama com esforços restritos também, que é uma regulação bem específica. Então, é justamente para você tirar o risco de pessoas leigas que não entendem do mercado de capitais, enfim, e do investimento que elas estão fazendo, e elas também não suportam aquele risco, né? A gente teve alguns casos, só para trazer para o cripto de novo em Curitiba aqui, um banco, entre aspas, que era de Bitcoin, e ele captou de gente do Brasil todo até de fora do Brasil. E essas pessoas pegavam e colocavam dinheiro para tentar multiplicar porque queriam fazer uma cirurgia. Então, você vê que quando você joga isso para o varejo, tem gente que se apega àquilo como se fosse uma loteria. E sem conhecer a fundo, né? Por isso que por isso que, vamos dizer, ele não é um investidor não qualificado. Exato. Porque ele não tem as qualidades, as qualificações, né, necessárias para poder analisar aquele investimento do ponto de vista aprofundado. Econômico, financeiro, característica. Ele não conhece, né? Por exemplo, é a mesma coisa que, de repente, alguém me chamasse para investir num time de futebol. Eu não entendo de time de futebol, eu não entendo da dinâmica do futebol. Eu sei jogar bola, exatamente, mas eu não entendo da dinâmica do que tem por trás de um time de futebol. E você... mas eu invisto na bolsa. Isso não significa que você seja qualificado. Exatamente. Tem muita gente, eu invisto já há 10 anos. Isso não te torna qualificado. Não, inclusive a gente continua. É claro, você pode ser até alguém que leia, se instrua sobre isso, mas você não vive exatamente daquilo, você não é uma empresa ou um profissional. Isso é legal explicar até. Né? O qualificado, ele é um termo técnico, então tem lá, eu não recordo de cabeça, mas você tem alguns critérios. Ou você é certificado pela Anbima, você é CFP, acho que é CPA, tal, tem lá uma série de provas que você faz. Sim.
que é justamente para você ser, por exemplo, um assessor de investimento, que tem todo um regramento e tal. E aí, isso aí, beleza. Você, então, é um prestador de serviço no ramo de investimentos e você assessora as pessoas. Ok, você é qualificado. Segundo, você tem X milhões já investidos aí também. Isso até tem sempre quando você entra, por exemplo, até no teu banco, lá tem lá uma respostinha, né? Que você tem qual é o valor, o que você faz, qual é a sua experiência. Você conhece renda fixa ou não. E tanto é que com base nisso tem alguns investimentos que não podem ser ofertados para o seu perfil. Exatamente. Então isso já vai colocando que é uma obrigação que até então não existia também, né? Mudou há algum tempo, que era justamente quando começa-se a demanda maior por investimentos diversificados, você precisar dar o seu parecer para justamente entender, né? Para você não entrar ali de leigo totalmente no negócio. E isso vai de encontro que a gente já tinha falado as outras vezes, né? Por que a regulação vem, por que ela é importante para a proteção da economia de um país, para a proteção das empresas. Você não pode deixar com que pessoas mal intencionadas tenham uma porta 100% aberta, captando ilegalmente, indo para fora do país, levando capital e isso ficar impune, né? Então, também, assim, eu entendo pessoas que são contra a regulação e tal, a visão teórica, mas quando você vai para a prática, a CVM não tem recursos e pessoal para fiscalizar todo mundo. Sim. Então, você tem que ter uma barreira, um filtro de entrada nesse mercado, que é bem sensível, né? Mexendo com dinheiro, que você pode fazer uma cadeia de quebra em cascata, né? Então, o prejuízo que esse grupo de banco que teve aqui de Bitcoin, entre aspas, aconteceu, foi muito grande, né? Então, a gente tem ações judiciais agora abarrotando o judiciário, um monte de família sem dinheiro e que vieram eu soube de casos de pessoal na frente do escritório deles ali tentando sacar dinheiro que vieram da Venezuela. Então, assim, é bem grave e a gente tem que levar em conta, então, que respeitar esses testes, mas também criticar quando ele é muito aberto. Sim, com certeza. Eu acho que, cara, a gente aqui tem bem claro isso, né? A gente entende todo o potencial que a tecnologia traz, não gosto muito dessa palavra, né, disrupção, né? Acabou caindo muito na moda, mas, sim, usando vamos dizer, o significado real dela, sim, né? A tecnologia vem para promover novas mudanças, transformar, criar, né, novos horizontes, né, trazer novas formas da gente negociar, da gente fazer negócios, de nós nos relacionarmos de forma geral. Porém, é claro, a gente precisa ter controle também, né? Porque a gente sempre diz, né, cara, vai sempre existir o malandro e sempre para ter um malandro precisa existir o otário, né? Então a gente precisa proteger esses mais fracos, né? E isso até assim, nos tokens eu acho que vai ser uma tendência. A gente ter classes que provavelmente a CVM ao longo dos anos vai entender, olha, esse tipo de ativo aqui precisa do investidor qualificado. Sim. Vai seguir a regra do mercado de capitais. Porque a forma, né, se você for ver os tokens e tudo, a forma, ela imita muito as atividades de uma B3. Sim. Imita as atividades que tem dos intermediadores desse mercado. E, no fim, você concentra em uma exchange que emite, distribui, custodia, liquida em um lugar. Então, assim, essa teia de responsabilidade jurídica, civil, penal e tudo, ela vai acabar sendo espraiada, eu imagino, e tendo um regramento mais... A gente tem que usar a tecnologia, cara, para... De novo, o meu objetivo com tokenização, e foi o que eu me apaixonei pela tokenização, foi a possibilidade da gente simplificar algumas ações que eram extremamente complexas, alguns serviços dentro de um projeto maior. Esse é uma das coisas. Cortar burocracias, né, então, e também cortar intermediários. Esse é o grande ponto. Eu acho até mais um, né? Que dá acesso a ativos que não têm acesso a B3. É você trazer liquidez. Para coisas que... Por exemplo, cara, você trazer liquidez para ativos ilíquidos, essa é a minha paixão. Eu acho que isso é o grande ponto. E para você trazer liquidez, o que você precisa fazer? Fracionar algo que era impossível ser fracionado e você conseguir distribuir isso numa escala que era impossível antes. Exato. Né? Então, essa é a questão da liquidez. Mas continuando no RAW. Então, entendemos, acho que fica claro aqui no nosso ouvinte essa questão da oferta pública. Vamos para o próximo item. O segundo é se existe algum investimento, né? Se o investimento está formalizado por um título ou contrato. Aqui é muito a questão do caso Boi Gordo. Existia um contrato de que a pessoa ia aplicar o dinheiro e participar do resultado lá, né? Então, se esse contrato aqui, a CVM até já se manifestou.
Se esse contrato ele é chamado de X ou Y, não importa. Na prática, né, a natureza do contrato, se você chamar de outra coisa, vamos supor, é um contrato de compra e venda, não é um valor mobiliário. Você tem que cuidar muito com isso, porque são os elementos do Howey Test em conjunto. Então, você tem um contrato, você tem um título que você está fazendo com que o outro lado assine, dê um aceite. De algum modo, ele está aceitando aquelas condições, você já está preenchendo esse segundo requisito. E, em geral, praticamente todos têm. Então, assim, estou fazendo oferta pública? Sim. Investimento de título ou contrato? Sim. Isso não significa que é Howey Test ainda. Então, a gente vai passando um por um, vamos passar para os demais, para conseguir definir se é valor mobiliário ou não. Então, o título e o contrato é um dos mais fáceis para a gente caracterizar. Sim. O terceiro o investimento é coletivo. Aqui entra um ponto delicado, né? Porque o que é o investimento coletivo? Na visão, né, da CVM, é quando você tem ali reunir recursos, né? Eu brinco que é fazer uma vaquinha, né? Somar dinheiro, todo mundo colocando dinheiro para um projeto, para um empreendimento que está sendo desenvolvido. Então, assim, por uma pessoa lá, depois a gente vai abordar isso, que é uma active participant, que é uma parte que está ativa fazendo os esforços para aquele empreendimento ou projeto dar certo. Então, aqui o investimento coletivo é quando você tem essa reunião de dinheiro mesmo para fazer o aporte num projeto ou uma atividade. Então, isso leva a gente a uma conclusão, né, de que eu poderia, por exemplo, ter a compra e venda ou projeto de tokenização relativo a bens, e a pessoa que está comprando aquele token não está comprando algo ou reunindo dinheiro para algo, porque aquele dinheiro vai para alguém que está vendendo. Aí você não vai ter esse caráter coletivo. Porque apesar de você estar... Isso é importante. Eu posso vender tokens para uma coletividade e não ter o caráter coletivo. Assim, até tem uma das questões que é o crowdfunding, né? Aí reúne, mas daí tem uma regulação própria. E aí, dentro disso, isso era um ponto que eu queria colocar aqui, essa questão para a gente também explicar, porque às vezes também acaba... O que é a diferença? O que tem a ver, então, e o que não tem a ver, né? O crowdfunding, ele tem um teto máximo de captação, ele tem critérios também de captação, então ele é mais engessado, tem lá uma regulação própria de CVM só para isso. Então, você passa pelo crivo lá também, te autorizando a fazer crowdfunding. Então, isso é uma forma de você... Claro, eles já sabiam que é difícil você entrar na bolsa e ofertar ações, né? Não é qualquer um que consegue. Então, por que não fazer o crowdfunding e dar acesso a empresas menores? Mas, mesmo assim, a empresa já tem que ser grande. A tokenização ela é mais democrática, né? Você consegue ter projetos pequenos e tokenizar. Mas você considera uma venda coletiva? Sim, né? Esse sim. O crowdfunding também, né? Porque, por exemplo, por mais... Uma outra questão que também... Muito a gente até estava conversando, né? Por exemplo, eu já participei, inclusive, de um crowdfunding que era para um produto específico, da qual eu não receberia a participação da empresa, não receberia nada, eu receberia o produto. Entendi. Entendeu? Então, era uma forma que eles estavam coletando dinheiro, a gente vai desenvolver esse produto. E aí abriu, a gente precisa de tantos milhões para desenvolver esse produto. E no final desse produto, no final desse desenvolvimento, você vai receber um produto. Esse de receber o produto, a gente entra na próxima pergunta, que é: o investimento gera direito de participação, de parceria ou de remuneração? Aqui é basicamente assim, qual que é a contrapartida pelo teu dinheiro? Então, vários projetos, eles tentam, nesse item 4 do Howey, tentar fugir e não configurar essa resposta aqui como sim. Então, tem um caso, eu não lembro o nome, nos Estados Unidos, em que era um clube. A gente, antes de iniciar aqui, a gente estava falando desse caso, que era basicamente assim, eu vou construir um clube, um country club, e eu vou reunir esforços aqui de várias pessoas, dinheiro, mas eu não vou dar uma remuneração, eu vou dar o benefício dele usar o clube, vitalício. É muito parecido com o meu caso aqui. É o caso do produto. Você não vai ganhar, você ganha um produto. E isso foi entendido lá na SEC, porque realmente, se você for ver como era o Howey Test, como eram as decisões, existia essa brecha e você poderia usufruir dela. Só que quando aconteceu, depois
os tribunais analisaram a situação e viram, olha, isso aqui realmente é um valor mobiliário. Então, eles começam aí entra a maleabilidade do Howey Test, ele é poroso, assim, não é que você, então aqui eu dei o produto, eu vou fugir. Se estava na modalidade crowdfunding, ele está regulado ali pelo crowdfunding, é uma caixinha diferente, digamos assim. Mas eu tenho uma brecha aqui de situações em que eu não dou um direito de participação ou de remuneração. Então, assim, não é só o lucro, não é só o dinheiro, pode ser outras coisas. Essa é a pergunta que eu mais recebo. Não, mas eu tokenizei e a pessoa que tem o token, ela vai receber em Bitcoin. Sim. Não é real, então não é remuneração em moeda corrente, então não preenche isso, preenche. Né? CVM aqui também já analisou. É aquela questão, né? Como que você vai ou não? Então, eu acho que isso que é interessante do Howey, né? A gente tomar bastante cuidado, né? Na aplicação, porque ele não é tão simples de responder. Por exemplo, não existe uma resposta simples, objetiva e direta. Tanto que, por isso que ele é aberto, porque as situações vão para a CVM, eu posso chamar de utility token, posso chamar de stablecoin, posso chamar o que eu quiser. Eles vão ver o caso concreto. Sim. Tem até uma decisão, eu não anotei o nome, mas ela falava assim, basicamente, não importa o nome do token, importa a análise casuística feita para a definição da natureza jurídica. Então, se você ficar chamando de utility lá na tua plataforma, não significa proteção. Ele tem que ter a feição do utility mesmo. O cara que tem o token não pode ter uma espécie de remuneração ou participação ali. Ele vai realmente utilizar aquilo para comprar serviços, etc. Então, você entra bem isso que você falou, né? Não tem uma resposta direta, justamente porque se você engessar esse teste, todo ano, ou cada novidade tecnológica você tem que rever. E agora, como você falou, desde 1930, querendo ou não, ele teve sucesso, né? Não, e a questão é aquela, né? A gente tem que tomar muito cuidado. Esse cachorro mia? Mia. Então é gato. Então não é gato. Cachorro, né, cara? Então é isso que a gente tem que prestar bem atenção. Eu acho que a última pergunta que a gente tem era sobre a remuneração oferecida. Ela tem origem nos esforços do empreendedor ou de terceiros? Basicamente assim... Tem uma pegadinha, né? Eu coloco o dinheiro e espero em casa receber, ou porque é diferente, né? Eu vou lá e entro como sócio numa empresa limitada, por exemplo, compro cotas e tal. Ali eu tô com uma pele em risco, né? Eu posso responder por ação trabalhista e tudo. E considera que por exemplo, quando você for participar também, entra isso ou não? Aí a sociedade é limitada, é fechado, não é aberto, então nem considera valor mobiliário, né? Mas você considera que tem ali um esforço teu por estar empreendendo dentro. Então, basicamente é isso. Quando eu vou a público e peço dinheiro e a pessoa passivamente aguarda a retribuição, ou o produto, ou um benefício, né? Aí você vai ter um valor mobiliário se as outras perguntas forem sim. Então, essa passividade, né, da pessoa que está investindo, ela é a resposta sim por item 5. Mas aí, claro, daí tem pessoas que vão lá e criam um token e dizem, não, mas olha, eu fugi do item 5 porque eu exijo esforços do token holder. Qual esforço? É dar like na postagem da empresa. Compartilhar. Muito cuidado, eu já vi vários projetos e eles sempre com a mesma tentativa, assim, mas a CVM também já entendeu. A participação pouco expressiva do investidor, né, mesmo que ele participe um pouco, não é suficiente para descaracterizar um valor imobiliário. Então, a resposta ainda seria, sim, que o esforço é só do empreendedor, grande parte. Então, maravilha. Cara, com certeza a gente vai falar mais, mas eu acho que deu para esclarecer um pouco sobre o Howey Test e sobre a questão de como que eu enquadro ou não enquadro como valor imobiliário. Eu acho que tem N coisas, N dúvidas que a gente ainda pode debater. Mas era importante resumir isso aqui, então já... Esse é o ponto fundamental. Exato. E a gente já está estourando o nosso tempo e dava para a gente ficar aqui muito, muito mais tempo falando. Bom, pessoal, hoje de forma resumida a gente falou basicamente então sobre o Howey Test, que é o principal, é o teste, né, responsável para o enquadramento de valor mobiliário, é onde você precisa entender se você quer fazer uma tokenização, você precisa ter um aconselhamento jurídico, a gente estude, veja, mas tem um aconselhamento jurídico sobre o enquadramento do seu token, não faça nada... na louca, porque não lance nada. Não lance nada sem você ter uma certeza, porque senão, sim, por mais que a CVM tenha recursos limitados, ela está atenta, ela vai pegar. Você mesmo tem visto vários casos, né, aí. Isso. Então, pessoal, de forma resumida foi isso hoje.
Eu agradeço a todos vocês que estão nos ouvindo. E se você gostou, compartilhe o Talkinization com um amigo, siga a gente nas redes sociais e fique por dentro dos próximos episódios. Opa, hoje tá difícil. Valeu, galera. Valeu, Obrigado, até mais. Próximo. Tchau, tchau.